porque, na verdade, eu comentei isso com o pastor Jeff da tarde, eu preciso falar disso aqui. A gente sabe que cresceu no Brasil recentemente, e tem crescido muito o número de suicídio de evangélicos. Sim. Principalmente de pastores, tem crescido muito. E eu hoje vivo uma situação, e é lógico que a gente não tem tempo aqui de explicar, de explanar, e eu falei com o pastor Jefferson que eu até tinha medo de falar sobre isso, porque de repente, quando você não tem tempo de explicar, isso pode gerar diversos pensamentos, né? Cada um conclui aquilo que quer, mas eu vivo uma situação hoje, ainda uma situação de alguns problemas. E que no ano passado, em junho do ano passado, se não me falha a memória, dia 6 de junho do ano passado, eu fui diagnosticado com depressão grave. Eu estou, inclusive, em tratamento. Suspendi medicação psiquiátrica recentemente, estou em tratamento psicológico. E no ano passado eu vivi um momento, exatamente no mês de junho, muito confrontador nesse aspecto. Porque eu estava vivendo uma situação que não me dava paz. E é um conflito, porque você prega, você ensina, você sabe, mas eu louvo a Deus porque as coisas aconteceram comigo após os 40 anos de idade, não é? Aos 43 anos de idade. Então a minha maturidade, o pastor Jefferson falou, para enfrentar isso, foi muito maior. Mas houve um dia que aconteceu comigo uma situação bem específica, e eu vou falar bem rápido. Eu saí de casa, eu não tinha dormido à noite, eu não consegui dormir a noite inteira. Eu gosto muito de escrever, então, nesse período da crise intensa, depressiva, eu comecei a escrever. Hoje escrevi vários textos, que se um dia der, a gente publica, mas eu escrevi vários textos, e numa noite eu não consegui dormir. E virar a noite acordado é muito difícil, porque os problemas vêm e a gente não encontra solução. E aí eu precisava de uma ajuda, então eu escrevi um texto e mandei para uns 3 ou 4 amigos. Era, na verdade, um grito de desespero, e mandei. E eu sabia que quando eles acordassem e lessem o texto, eles me ligariam. Então eu fiz isso também tentando me blindar, me proteger, para que eu não ficasse sozinho numa situação que eu sabia, por causa da maturidade que já tinha, eu sabia que era uma situação que me levaria à ruína. Mas eu saí de casa no outro dia pela manhã e fui a uma clínica de tratamento psiquiátrico, porque eu precisava conversar com alguém. Era um dia muito desesperador. E quando eu cheguei, a profissional psiquiatra que deveria me atender, ela não me atendeu. Ela não quis me atender. Ela disse para mim, volta para casa e depois você vem para conversar. Mas eu precisava conversar naquele dia, naquele momento. Diante daquele quadro todo, quando ela me disse que não iria conversar comigo, eu estava de moto, peguei a moto e comecei a voltar para casa. E me deu uma crise de choro muito grande. Eu comecei a chorar em cima da moto. E aí, na minha mente, só passava uma coisa, pastor Jeff, eu preciso acabar com isso, eu não aguento mais, eu preciso acabar com esse sofrimento. E qual é o meio mais rápido de acabar com esse sofrimento? Eu pensei atirando a minha vida. Então, em milésimos de segundo, parece que os neurônios da gente, né, parece não, né, é comprovado cientificamente, eles aumentam a velocidade da transmissão das informações, e a minha cabeça ia passando, e eu pensei, não, eu vou fazer uma coisa. Eu vou pegar essa moto, vou pegar uma rodovia, se eu colocar, e eu calculei isso de forma rápida, se eu colocar 80 km por hora na moto, 100 km, e bater de frente com o caminhão a 80 por hora, isso vai ser muito rápido. Então eu só pensava, isso vai ser rápido, eu não vou sentir nada, vai ser rápido. Só que quando eu pensei nisso, eu pensei nos meus 3 filhos. Aí é o que eu disse, que às vezes a gente quer dar razões espirituais para coisas que são humanas. Para quem está num momento de ideação suicida, se isso já tem um histórico, não adianta você falar com ele de céu ou inferno. É a mesma coisa de você falar para um homem-bomba, se você chegar aqui cheio de bomba amarrado no seu corpo, a gente te mata. Mas é justamente isso que ele quer fazer. Você não está dando para ele razões que são convincentes. Então, às vezes, as razões espirituais que nós queremos dar para quem já tem um histórico, e as pessoas falam assim, quem fala que quer se matar não fala, faz, mas quem fala tem que ser observado, né? Tem que ter atenção, porque ele fala hoje, ele fala amanhã, é um grito de socorro e ninguém atende, daí a pouco ele consuma. E nesse dia, então, eu de verdade... E eu espero que ninguém me interprete mal, porque é lógico, eu sou um pastor, graças a Deus por isso, debaixo da graça de Deus, para a glória de Deus, estou vivo, estou aqui, mas eu não encontrei razões espirituais esse dia. Falei, não, chega, eu já prego há muito tempo, enfim, mas eu encontrei razões humanas. Eu comecei a pensar nos meus filhos. Falei, não posso fazer isso. O que
E aí não tem como não se emocionar, né? O que eu mais pensava era o seguinte: os meus filhos aprenderam comigo uma história de conquista e de luta. Eu vim de uma família pobre, a minha história, não dá tempo aqui, mas a história minha de luta, eles aprenderam o que é confiar em Deus, e eu não posso encerrar a minha vida deixando para os meus filhos uma história de covardia. Eu só pensava em alguém abordando os meus filhos daqui a 2, 3, 5 anos, falando: você é filho do pastor Anderson? O seu pai se matou, né? Eu pensava: não, eu não posso deixar essa história para os meus filhos. E então eu disse: não, eu tenho que procurar tratamento, eu tenho que procurar ajuda, eu tenho que buscar ajuda. E eu cheguei para uma psicóloga, e Deus me direcionou para uma psicóloga pastora. É lógico que ela usa realmente as técnicas do tratamento terapêutico, técnico, mas ela consegue me entender naquilo que eu falo, porque professa a mesma fé. E quando eu cheguei para ela, eu dizia o seguinte: eu não consigo vencer, mas eu ainda consigo resistir. Mas se eu não buscar ajuda agora, vai ter um dia que eu não vou conseguir resistir. E aí eu li uma frase um dia, e eu vou realmente encerrar com essa frase, que diz assim, é do pastor Paulinho essa frase, não é minha. O que mais nos leva, o que mais pode levar alguém a cometer um autoextermínio é uma solidão intensa, que aí é a depressão. E o pastor Paulinho disse uma frase assim, olha, que eu acho que vale a reflexão: solidão não é a falta de gente para conversar, pensar ou namorar. Isto é carência. Solidão não é o sentimento que experimentamos pela ausência de entes queridos que não podem mais voltar. Isto é saudade. Solidão não é o vazio de gente ao nosso lado, isto é circunstância. Solidão é quando nos perdemos de nós mesmos e procuramos em vão pela nossa alma. Então o Evangelho nos ensina a nos encontrar com nós mesmos. Isso para mim é o mais belo do Evangelho. O encontro com Cristo, porque na humanidade de Cristo está a perfeição da nossa humanidade. Então o encontro com Cristo, o encontro com o Criador, é encontrar com a criatura que sou eu. Aí sim a fé pode nos alavancar para um momento terapêutico. Eu penso que essa é a nossa intenção aqui. É mostrar para as pessoas, talvez pessoas que estão nos ouvindo, que pensam que já não tem mais jeito, acabou. Todos nós temos razões humanas, encontramos. Existem razões humanas que são maiores e mais fortes do que aliás, existem razões humanas para nos fazer viver que são maiores e mais fortes do que as razões humanas que querem nos fazer morrer. E, sobretudo, Cristo, que é uma razão humana maior do que essa. Cristo, o Cristo humanizado, encarnado, ele é a maior razão humana.